Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Pode Inspirar. Eu sou a Livinha Vasconcelos e a cada episódio trago convidados com histórias transformadoras, impactantes e inspiradoras para a gente refletir sobre a nossa vida, nosso propósito, a nossa vida de fato. Minha convidada hoje, gente, é tão especial. De verdade, ela já tá dando uma risadinha aqui. Porque a gente se conhece na luta há muito tempo. A gente sempre tá se encontrando, mas eu já disse para ela que a gente tem que se encontrar mais, trocar figurinhas, porque essa mulher é potente. Estamos falando hoje, por que eu a convidei? Principalmente porque está chegando o dia do deficiente visual. E aí eu disse, quem eu trago? Ora, quem eu trago? Minha amiga Estrela Rodrigues, que ela é da parte da coordenadoria, né, de relações institucionais, ela é orientadora da coordenadoria da políticas públicas do direito da pessoa com deficiência do estado do Ceará, psicóloga, professora, conselheira, a mulher é tudo e uns canudos. Seja muito bem-vinda, viu, amiga? Ai, muito obrigada, Lívia. O prazer é todo meu. Você estava falando e eu lembrei que quando eu te conheci, eu não tinha nem graduação em psicologia ainda. Eu acho que era estagiária do laboratório de inclusão. Verdade. Então, a gente pode botar aí uns 12 anos ou de amizade, mais, viu? A gente tem uma estradazinha junta, né? Temos sim. Como a gente está aqui também com a Estrela e a gente quer começar a fazer isso do programa, e eu decidi fazer nesse momento, a gente vai fazer nossa audiodescrição, né? Então, eu estou de blusa lilás, com a calça preta e minha boa sapatilha da Pampilha preta. Tenho 1,5 m, sou da cor parda, branca. Tô com a unha pintada de marrom, meu óculos de grau, cabelos loiros, compridos e olhos verdes. Belíssima. Né, Estrela? Agora é minha vez, né? É. Porque cego também se autodescreve. Exatamente. Bom, é um prazer estar aqui hoje. Eu sou uma mulher cega, de pele parda, tenho os olhos e os cabelos castanhos, meus cabelos são lisos e curtos, tipo long bob, é um corte meio curto atrás, um pouquinho mais comprido na frente. Estou usando uma cropped e uma saia longa, acho que isso é tipo off-white, não tenho certeza não. Estou usando acessórios dourados, um óculos com armação preta, com inteligência artificial. E não dá pra ver, mas embaixo da mesa tá a Bela, meu cão-guia, que é um labrador de cor preta. A nossa Muito Bela. fofinha, que vai aparecer algumas vezes o ronco dela na nossa conversa. Aqui é a Estrela, gente, é a Bela, entendeu? Quem é a estrela da estrela é a Bela, não é a Isso. estrela. Porque a Bela, ela ofusca qualquer pessoa. A Bela chega primeiro. Chega primeiro. Amiga, eu queria perguntar pra você, quem é a Estrela Rodrigues? Ai, eita, agora... São muitas coisas, mas eu acho que, mais do que tudo, eu sou uma mulher que nasceu com deficiência, Sim. mas eu vim entender que eu era pessoa com deficiência quando eu me tornei uma pessoa cega. Sim. Eu nasci com baixa visão, e aí eu ceguei aos 20 anos. Vai fazer 16 anos agora em janeiro, ó, eu sou bem jovenzinha. Bem jovenzinha. Vai fazer 16 anos que eu ceguei, e só aí eu entendi que eu era uma pessoa com deficiência, né? Sou psicóloga, sou conselheira do CRP11, sou professora da Fundação Oswaldo Cruz e trabalho junto com a equipe da doutora Socorro França, alguém que eu tenho, assim, Maravilhosa, carinho né? muito especial. Né? Ela me convidou para participar da equipe da Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência, fazendo esse trabalho de relações institucionais. E eu tenho muito orgulho em fazer parte dessa equipe, porque eu sempre digo que em toda a minha trajetória profissional, as pessoas viam a minha deficiência antes de verem o meu potencial. E quando eu fui fazer entrevista para trabalhar com a doutora Socorro, eu fui muito nervosa, né? Porque, gente, Socorro França é Socorro França, né? Mas aí ela olhou para mim de uma forma totalmente diferente das outras pessoas. Ela me viu como uma profissional que era cega. E não uma cega que era psicóloga. Sim. Então, eu acho que isso fez muita diferença na minha trajetória profissional. Eu sou mãe também e sou psicóloga clínica, trabalho com a psicologia perinatal e da parentalidade. Então, eu sou muitas em uma só. De vez em quando, eu sou uma pessoa que dorme, que vive. De vez em quando a gente vive, né, amiga? É. Me fala uma coisa, como é que foi esse momento de transição de pessoa sem deficiência para pessoa com deficiência? É como eu te falei, eu nasci com uma deficiência, mas eu não me reconhecia assim, porque sempre
Acho que eu nasci no finalzinho da década de 80, e falar que você era pessoa com deficiência naquele Era uma ofensa, tempo né? era algo muito... As famílias não falavam sobre o assunto, Isso. era sempre maquiado, então eu usava óculos de grau, era meio que corrigido mais ou menos. E aí havia essa questão de que minha filha tem e aquela coisa, problema na visão. Problema na Mas a visãozinha. minha filha não era uma pessoa com deficiência. É. Né? Não era assim que os meus pais foram ensinados a me enxergar. Sim. Então, quando eu completei 20 anos, eu estava estudando para tentar vestibular para medicina veterinária, porque eu sou apaixonada por bicho. Uhum. E eu fui dormir um dia e meu glaucoma se acentuou bastante nessa noite. E aí eu acordei praticamente sem enxergar mais nada. Uhum. Então, naquele dia, eu entendi que eu era uma pessoa com deficiência, né? Porque eu nasci com deficiência, mas eu não me enxergava assim. Sim. Então, a vida, ela meio que se encarregou de me mostrar quem eu realmente era. E aí eu acho que eu reconheci isso mais expressivamente quando eu entrei no curso de psicologia 2 anos depois, que foi quando eu digo que eu estreiei na minha militância, que eu entendi que essa luta não era sobre mim, não era sobre a realidade da minha família, mas a realidade de muitas pessoas com deficiência que conseguem entrar no nível superior, mas são inseridas, mas a permanência é um desafio diário. E depois no mercado de trabalho, então, nem se fala. Então, eu sempre digo que eu sou... A minha militância, ela nasceu em meados de 2013, 2014, mais ou menos. Então, naquele momento, tu viu que tem o lado do profissional para auxiliar mais essas pessoas, né? Então... assim, eu sempre tive 2 alternativas, né? Eu queria ser veterinária ou psicóloga. Sim. Veterinária não ia rolar, por motivos óbvios. Era. E aí, psicologia era uma boa para mim. Assim, profissionalmente falando, eu nem tinha pensado que era algo que dava certo eu atuar mesmo sendo cega. Eu não pensei sobre isso. Eu não conseguia ter a dimensão disso ainda. Né? Eu vim entender isso muito depois. E aqui, que momento tu pensou assim, que aqui é mesmo a minha luta pela inclusão? Qual foi esse boom, esse momento que chegou pra ti? Foi o choque de realidade quando a gente entra no ensino superior, né? Na faculdade. Quando a gente... Eu até retiro o que eu disse, porque se eu pensar em uma passagem bem importante da minha vida, foi na minha infância ainda, quando uma professora chamou minha mãe para conversar. Eu tinha uns 9 anos, mais ou menos. Mas isso foi impactante para mim e eu só percebi isso na minha fase adulta. Sim. Foi quando minha professora falou, olha, sua filha não enxerga bem, sua filha atrapalha o meu conteúdo, porque eu tenho sempre que estar voltando, eu tenho sempre que dar um jeito de fazer uma letra maior para ela enxergar. E esse lugar, e eu nunca esqueci disso, ela falava, esse lugar não é para sua filha, você tem que procurar uma escola especializada para pessoas iguais a ela. Então, parecia que aquele espaço não era para mim, eu só não entendia a complexidade disso. Mas a minha mãe, mesmo também não entendendo tão bem, era uma pessoa muito raçuda que falou, sim, que aquele espaço era para mim. Eu cresci entendendo que todos os espaços são para nós. Só que, às vezes, a gente tem que brigar muito para a gente estar nesse espaço. E aí, dentro da academia, isso foi muito forte. Né? Na instituição onde eu me formei, eu era a segunda aluna com deficiência que tinha entrado lá. A primeira desistiu no primeiro semestre. Sim. E aí eu fiquei sozinha nesse bafulê aí. E como foi no começo para as pessoas da faculdade, da universidade? Para a minha turma foi uma mobilização muito importante, mas para a instituição eu era alguém bem problemática. Problemática porque tinha as questões de acessibilidade e mais problemática ainda porque, além de eu ser barulhenta, eu ainda incentivava os outros a fazer barulho junto comigo. É isso que a gente faz. É por isso que eu disse que a minha militância nasceu fortemente na graduação. É isso que a gente faz, amiga. Quando a gente chega nos lugares que os gestores, tudo é assim, lá vem ela. Lá vem ela. Mas quem começa a viver com a gente de verdade, o barulho é feito. Porque começam a sentir com a gente, né? E aí foi uma mobilização grande, assim, porque era de pessoas com e sem deficiência. E a gente sabe que nas universidades, hoje até tem um pouquinho mais, mas
há 10, 12 anos atrás, 15 anos Nada. atrás, uma pessoa com deficiência na faculdade era um choque. Era um choque para todo mundo. Exatamente. Então, E mas foi em muito bom. relação ao material escolar, como é que era feito na universidade, por exemplo? Como Na- é que tu se virava? Eu me virava, Pois é. literalmente. A faculdade não dispunha de ferramentas de acessibilidade. Então, eu fazia minha acessibilidade, os meus amigos, alguns professores. Né? Eu tenho... Se eu for te contar todos os babados da faculdade, esse podcast vai durar, viu? Mas eu vou contar só um. Sim, conta. De um episódio bem interessante de como a acessibilidade, ela vale para todo mundo e não só para nós, pessoas com deficiência. Sim. Eu lembro de uma professora minha que ela insistia muito que todos os trabalhos eles tinham que ser feitos manuscritos. Ai, meu Deus. Então, assim, não importava se você não enxergava, você tinha que escrever à mão. E aí eu esperei terminar a aula e disse, professora, eu posso fazer digitalizado? Porque, assim, não dá para eu escrever à mão, né? Como é que eu vou fazer isso? E eu não sei se tu lembra, mas antigamente, que a gente é de um tempinho já aí, né, da graduação, Sem espalhar, sem Tinha. espalhar. a gente tinha que fazer aqueles resumos e tinha uns bloquinhos que a gente comprava para poder fazer, tipo, umas notas de artigos Sim, que a sim, gente, sim, que a gente sim. lia, né? Sei, sei. E aí, vixe, é do tempo do meu Deus. É, meu Deus, agora desenterrou. Acho que hoje ninguém nem usa mais, mas no meu tempo usavam. Era. E aí, ela queria que eu fizesse ali, naquela linha, daquele Minha Nossa jeito. Senhora. Aí eu disse, tudo bem, vamos lá, né? Aí os meus amigos, vamos fazer uma manifestação lá na frente da coordenação. Não vamos fazer nada. Deixa comigo que eu tenho uma ideia. E aí, no dia de entregar o trabalho, eu fiz o trabalho todo em braille. Meu Todo Deus. em braille, assim. Sabe aquela folha de braille que uma página manuscrita em braille dá Aham, 3? 3. Cheguei lá com aquele bolinho de... Meu Deus. E não aí, acredito. terminou, na hora de entregar, eu fiz questão de ser a primeira a entregar, porque assim como ela me deu constrangimento, vamos Aham. devolver. Hoje eu não sou mais vingativa assim, tá, gente? Mas na época, Ai, eu ainda sou. minha parte educativa era dessa forma. E aí, eu peguei e entreguei pra ela. Ela falou... não. Quando eu disse a ela que eu queria escrever digitalizado, Aham. ela me falou assim, Estrela, pede sua mãe, pede um amigo seu pra escrever. Dá um Ai, jeito, sabe? Não... Se você vai falando, a pessoa vai escrevendo. Mas dá pra dar um jeito. Aí eu, tá bom. Fiz no meu manuscrito. Sim. E aí, quando eu entreguei pra ela, ela falou, mas eu não sei braille. Eu falei, pois é, pede um cego, um amigo. Ai, que Tem um maravilhosa. jeito, né? Dá pra dar um jeito. Eu não sei qual você vai dar, mas se eu dei um, você também vai dar um jeito. Simples. E eu acho que E a gente se tornou bem amiga depois disso. Foi? Então, eu acho que, assim, infelizmente, às vezes, a gente tem que impactar um pouco as pessoas para elas entenderem que a acessibilidade ela é para todo mundo. Né? Não adianta se você não entende Libras e eu só falar em Libras aqui, a gente não vai conseguir se comunicar se você não souber Libras também. É verdade. Então, a acessibilidade não é só para pessoas com deficiência. Eu acho que é um trabalho que a gente tem que desenvolver com a sociedade mesmo. E também com políticas públicas, né? Que comecem a colocar nos ensinos, nas escolas. Porque é fundamental, né? As pessoas saberem todas as formas de se comunicar. Hoje, na coordenadoria, a gente trabalha muito essa questão de formações, tanto para equipamentos públicos no atendimento a pessoas com deficiência, como também se inserir nas universidades para trazer um pouco disso. Mais recentemente, a gente teve uma parceria com a UFC para falar sobre saúde sexual e reprodutiva de mulheres com deficiência, sabe? E, assim, a gente tem tentado se aproximar muito das instituições de ensino superior, porque a gente entende que esses profissionais eles precisam ter essas compreensões da base, né? É mais difícil a gente trazer essas reflexões e essas novas formas de acessibilizar atendimento quando a pessoa já tem uma ideia formada. Isso. Então, eu acho que é bem por aí, sabe? Esse contato direto que vocês estão tendo com o governo, com o estado, com o município, com os órgãos, eles estão entendendo mais a nossa causa? Tu acha, com os trabalhos de vocês hoje em dia? Sim, com o nosso, né? É. Porque o próprio trabalho desse podcast é muito importante para as pessoas entenderem que, às vezes, a acessibilidade não é algo tão complexo assim. E também não é só uma rampa. Né? Acessibilidade é atitude, é tecnologia, é disponibilidade, é interesse, né? Interesse em entender. Então, assim, eu tenho percebido um movimento que é importante, que a coordenadoria tem desenvolvido, que o governo do estado do Ceará tem desenvolvido, que a prefeitura de Fortaleza,
Prefeitura de Iguatu e alguns outros municípios que a gente tem uma parceria muito forte, sabe? A gente tem feito um trabalho bem potente sobre isso. A própria Central de Tradução e Interpretação de Libras e Audiodescrição, a gente teve até agora, este momento, mais de 360 atendimentos a pessoas surdas. Então, assim, pessoas que estão tendo dignidade, direito de falar em audiências, de serem entendidas, né, do seu direito garantido a ser escutado. Então, eu acho que é um trabalho que precisa de muitas mãos, de muitos esforços e que não pode parar, né? A gente ainda está longe, um pouco distante de uma realidade onde as pessoas com deficiência possam viver, de fato, com toda a dignidade garantida, mas a gente está caminhando. E eu acho que muito desse caminhar é o fato de pessoas com deficiência estarem à frente disso. Pessoas como eu, como você, né? Que somos pessoas com deficiência, que vivemos essa realidade todos os dias e que a gente dedica uma vida estudando políticas públicas para que o nosso segmento ele tenha seu direito garantido minimamente. A gente vê que agora a sociedade civil, ela tá mais engajada, as pessoas estão aparecendo mais, né? Muita gente diz, eu nunca vi tanta gente diversa como eu tô vendo agora. E isso é o resultado, eu acho, desse trabalho, né, que a gente tem feito. Sim. Eu tava até falando com o outro convidado, que eu falei com o nosso diretor, assim, diretor, a gente tem que comprar mais cadeira de rodas, porque uma só não tá dando conta, porque a sociedade está vindo para cá, tá? Está vindo ser atendidas, querem ocupar esses espaços, estão querendo buscar mais, porque a gente está deixando a casa mais acessível. E é isso que a gente quer, a gente se sente tão bem, né, de dar mais oportunidade, e é isso que a gente quer, a gente está em todos os espaços, né? É o que a gente estava conversando antes de começar a gravação, né? Oi. Que, assim, não existe possibilidade de pessoas com deficiência protagonizarem espaços quando esses espaços não estão abertos para a gente. Às vezes a gente tem que chutar, meter o pé na porta, né? Mas, assim, não é o ideal. O ideal é que os locais estejam abertos para a gente possa, assim, se inserir em diálogos, em debates. As pessoas pararem de achar que pessoa com deficiência tem que ser representada por pessoas sem deficiência, porque a gente não tem capacidade de falar por nós mesmos. Isso é um grande erro, né? Então, assim, mas eu percebo um grande movimento da comunidade mesmo, de pessoas com deficiência, do movimento da sociedade civil. E eu acho até que essas coordenadorias, que esses equipamentos, eles estão ganhando força por conta da luta, né? Da gente, que vem desde os muito primórdios. tempo, né? Quando a gente fala, eu li um pouco, a gente acaba buscando cada vez mais informação. E os primeiros congressos, os primeiros eventos que tinha da luta da pessoa com deficiência, quem representava a gente eram pessoas sem deficiência. Antes mesmo do CONAD existir, né? Antes de mais nada, quando os eventos ocorriam. E não tinha intérprete, não tinha chão guiado. Incrível como antigamente as pessoas realmente achavam que a gente não era capaz mesmo. Quando a gente fala capacitista, é exatamente isso, né, Estrela? Por achar que a gente não é capaz de estar em todos os lugares. Amiga, eu queria saber para você o que é que a psicologia está junto com a inclusão. Qual o papel dela? Porque você também é psicóloga, né? Sim. A psicologia, ela está em vários aspectos, né? Nessa discussão da acessibilidade, no enfrentamento ao capacitismo, né? A gente sabe que pessoas com deficiência, elas têm uma propensão bem expressiva a transtornos depressivos e de ansiedade por conta da exclusão, por conta do capacitismo, por conta, muitas vezes, do isolamento, que hoje está menor, mas a gente não pode negar. A gente tem um censo que diz que mais de 14 milhões de pessoas com deficiência estão no nosso país, mas o censo não bateu na porta da minha casa. Então, não, nem na minha. Pois é, então a gente sabe que existe um número maior aí de pessoas que não foram ouvidas, né? Então, assim, a psicologia ela está muito atenta a isso. Hoje, o Conselho Federal de Psicologia é um conselho que ele tem um protagonismo muito expressivo de pessoas com deficiência. Todos os conselhos regionais têm conselheiros com deficiência hoje. Hoje, especificamente, o Conselho de Psicologia do Ceará, ele é presidido por uma mulher com deficiência física e a vice-presidência de uma mulher cega.
né? Que não sou eu. Então, nós temos mais, a gente tem, acho que, se eu não me engano, 4 ou 5 conselheiros com deficiência. E a gente tem discutido o atendimento a pessoas surdas. Recentemente, o Conselho Federal, ele dispôs de uma resolução que fala do atendimento de pessoas, atendimento a pessoas com deficiência e, mais especificamente, também a comunidade surda. Então, a Que gente não é atendida mesmo, né? A gente tem pouquíssimos psicólogos bilíngues, então o acesso à psicologia, aos serviços de saúde mental pela comunidade surda é muito precário ainda. Mas a gente tem se atentado bastante a isso e discutido bastante. Me diz uma experiência aí marcante, você como psicóloga, que já tem passado aí nessa sua vivência nos atendimentos. Como profissional? Como profissional. Não, eu digo, com pacientes com deficiência, na minha vivência como psicóloga com deficiência. A sua vivência. Eu vou falar, gente. Fala. Eu atuei por quase 8 anos no sistema socioeducativo do estado do Ceará. Na época... Deixa eu ver aqui, peraí. Não. Em 89, só para ilustrar, porque pouquíssimas pessoas sabem o que é o sistema socioeducativo, Com né? certeza. É o que o povo antigamente chamava de FEBEM, né? São instituições que acolhem adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa e que tiveram algum conflito com a lei. Então, assim, é um local que eu tenho muito respeito, muita admiração. Eu cresci profissionalmente imensamente. Sempre digo que toda a minha atuação como psicóloga jurídica, porque eu tenho especialidade nisso, foi muito em decorrência dessa experiência riquíssima. Quando eu fui lá, já fui algumas vezes fazer trabalho lá. Meu coração fica lá. Mas, assim, a gente faz o elogio, mas a gente também faz a crítica. Então, assim, por mais que eu fosse especialista na área, que eu tivesse uma vasta experiência, eu vi muitas pessoas subirem de cargo, pessoas que eram recém-formadas, e nada contra, gente, pessoas recém-formadas assumirem cargos, pessoas que não fizeram uma especialização na área. Mas quando você vê um colaborador, quando você vê um funcionário que está há anos ali, que se especializou na área, né, ficando para trás porque é uma pessoa com deficiência, a gente é de se refletir, né? Porque, assim, se existiam várias seleções internas e eu, mesmo preenchendo todos os requisitos, nunca fui chamada para assumir cargo nenhum. Eu passei 8 anos sendo psicóloga. Isso não é vergonhoso, mas eu nunca consegui sair dali. Eu entrei sendo psicóloga. Na verdade, eu entrei sendo estagiária, saí sendo psicóloga. E saí justamente porque eu entendi que o meu ciclo ali tinha que se encerrar para que eu pudesse entender que eu podia ocupar outros espaços. Então, eu acho que uma das experiências mais marcantes é justamente isso, sabe? É de entender que a gente tem o direito de crescer profissionalmente. Isso é o tipo de capacitismo que você está falando, né? Sim, porque parece que basta ter uma pessoa com deficiência ali dentro, né? Sim, você não precisa crescer. Quando a gente fala sobre as vagas, que as pessoas, hoje tem a lei das cotas, mas se você for olhar as vagas que só são vagas que a gente não está desmerecendo ninguém, mas só são vagas de recepcionista, de limpeza, e vaga de coordenador, de diretoria, né? E uma vaga de uma presidência. Por que não tem pra gente? Porque a sociedade ainda acha que é só botar para colocar. Então, a gente precisa quebrar esses padrões o quanto antes. Por isso que muita gente desiste mesmo na pessoa com deficiência, né? Você como psicóloga pode dizer isso, de querer evoluir profissionalmente, porque não tem esse espaço, né? A gente tem que brigar muito, assim, para... hoje, eu posso dizer que eu estou numa condição e numa realidade diferente. Mas eu tive que trilhar uma jornada muito mais difícil. Né? E tive que abrir mão de algo que eu dediquei à minha vida profissional. Porque, assim, eu lembro que quando eu fui chamada para entrevista lá na Secretaria dos Direitos Humanos, eu virei para o meu marido e falei assim, poxa, mas o cargo não é de psicóloga. E eu só sei ser psicóloga. Eu não sei ser outra coisa. Mas eu tive que abrir mão, naquele momento, daquilo, para eu entender que, sim, eu posso ocupar cargos de gestão, cargos de protagonismo, e depois, mais na frente, na docência. Mas, assim,
não é uma coisa que acontece facilmente Não é. ou na mesma velocidade que as pessoas sem deficiência. Infelizmente, né? E a gente, eu já falei isso uma vez aqui, que a gente se cobra muito, né? Porque a gente não pode errar por nada. A gente tem essa autocobrança de por ser pessoa com deficiência, todo mundo pode errar, menos a gente. Porque se a gente errar qualquer detalhe, o holofote vai ser maior, né? Porque a E é justificativa sempre vai a ser nossa dada. deficiência que está em evidência, não é o fato Isso. que, assim, eu particularmente, eu não gosto do termo PCD, Sim, né? Isso é uma questão minha mesmo, assim. Acho que de algumas pessoas do movimento também. sim, sim. Não é algo genuíno, assim, mas... Aliás, genuíno não é algo 100% do coletivo, mas eu particularmente não gosto, porque eu penso que eu sou uma pessoa antes da minha deficiência. Então, Sim. assim, eu sou tantas coisas, não sou só uma mulher cega. Uhum. Né? E não é que eu quero que as pessoas esqueçam da minha cegueira. Mas se eu errar, não é porque eu sou uma pessoa cega. É porque eu sou um ser humano. Então, assim, eu Isso. posso errar, eu posso falhar, eu também tenho esse direito. E não é a minha deficiência que vai fazer com que eu falhe. São tantos fatores. Talvez se eu falhar por conta da minha deficiência, não foi a minha deficiência, foi a deficiência da sociedade, que não acessibiliza os espaços, que não nos dá a oportunidade de desenvolver as nossas habilidades, assim como as demais pessoas. Mas dizer que a gente falha por conta da deficiência, isso eu acho que eu trabalhei tanto em terapia, Sabrina, minha psicóloga, um beijo. Eu já trabalhei isso muito em terapia, então eu acho que hoje eu entendo que eu não me cobro como uma pessoa com deficiência, eu me cobro como uma profissional, como qualquer outra. Mas a gente sabe que tudo pra gente é mais difícil. A gente tem que sempre estar provando para as pessoas que a gente pode, que a gente consegue, que a gente dá conta, né? Tem hora que a gente... O nosso amigo em comum, que a gente tem, que ele fala assim, o Franciélio, a gente tá cansado, às vezes, de falar, de ensinar, né? Tem hora que a gente só quer viver, né? Isso. De poder... Por que eu que tenho que ensinar toda a vida, né? Porque tem hora que fica meio chato. É tão recente, aconteceu um episódio tão recente comigo sobre isso, assim, eu estava numa formação de professores, eu estava lá me preparando para a docência, e aí muitas falas difíceis, problemáticas, e mesmo a gente falando, gente, isso é problemático, isso é complexo, as pessoas continuavam reproduzindo isso. Sim. E aí um dos discursos das pessoas foram, mas a gente está aprendendo. Aí eu disse, gente, mas a gente não é, assim, um rato de laboratório. Não. A gente está cansado de ensinar para as pessoas e, sobretudo, de repetir esse aprendizado. Porque a gente fala tantas vezes, né? E quando a gente está num ambiente de docência, a gente está ali se preparando para passar conteúdo para as outras pessoas. Sim. Então, é mais complexo ainda. Mas a gente ainda tem... Eu sempre digo que é tão difícil, porque, assim, ou a gente é super-herói, Ai, porque meu você Deus. ou a gente é inspiração, porque a gente... O anjo da terra. Ou então a gente está ensinando para as pessoas eternamente. São fardos muito pesados. Pra gente. Isso. Me fala sobre as políticas públicas efetivas que a gente tem hoje aqui. E futuros, assim, que a gente acha que a gente pode dar uma melhorada ou acrescentada. São muitas. Eu acho que atualmente a gente tem trabalhado muito em articulação com a Secretaria de Cultura, não só para que os espaços de cultura... Porque, assim, a Secretaria de Direitos Humanos, gente, ela é uma secretaria que dá conta de todas as políticas. É muito ramificada, né? A nossa política é transversal. Então, a gente está na cultura, a gente está nas mulheres, a gente está na LGBTQIA+, a gente está na Secretaria de Meio Ambiente, a gente está na educação, a gente está na saúde, a gente está na igualdade racial, a gente está em todos os lugares. E aí, o nosso trabalho é fazer essas articulações com as demais secretarias que também cuidam da pessoa com deficiência, dessa política dentro da sua temática. Então, a gente tem uma discussão, tem um fortalecimento muito forte da cultura acessível num local onde a pessoa com deficiência, ela não só... Não consegue ir. Mas assim, não só do acesso a pessoa assistir um espetáculo, mas ela fazer parte desse espetáculo. Legal. Da produção desse espetáculo.
Então, a Secretaria de Cultura ela tem trabalhado muito isso. A gente tem uma parceria bem forte com eles, assim, muito bacana. Com o turismo voltado para as estações de praias acessíveis. A gente tem um dado aí de quase 3 mil atendimentos a pessoas com deficiência só nesse ano. E o ano não acabou ainda. Né? O dezembro está aí, então o turismo fica, assim, se intensifica. E aí, eu conheço pessoas com deficiência que, inclusive, escolheram vir a Fortaleza para acessar esses espaços de cultura e de lazer e de turismo que estão se acessibilizando. Ainda está 100%? Nunca vai estar. Eu espero que nunca esteja, porque a gente está sempre brigando por alguma coisinha mais pra gente, né? Mas, assim, a gente tem uma articulação com a Secretaria de Saúde, né, com as prefeituras. E aí, o atendimento à comunidade surda, eu acho que é uma coisa que está melhorando bastante com a chegada do setor de tradução, interpretação em Libras que a gente tem, que dá conta do estado todo. Então, assim, meus parabéns para a nossa equipe de intérpretes, que faz um trabalho fantástico com a comunidade surda, acessibilizando não só audiências, atendimentos à Casa da Mulher Brasileira. Sim. Muitas mulheres surdas que sofrem todo tipo de violência estão sendo atendidas de forma acessível graças a esse trabalho. E, assim, isso não é para nos envaidecer, mas para entender que o governo do estado do Ceará tem se preocupado com a garantia, porque, gente, isso é o básico, né? A gente sempre fala assim, com orgulho, mas sem se envaidecer, porque a gente sabe que não é mais do que a nossa obrigação. Mas a gente tem se preocupado bastante, assim, com essa questão do acesso a todo e qualquer espaço, com a saúde, com a educação, né? A gente fez a adesão do Viver Sem Limites e a gente tem corrido junto com o Ministério Público, Ceará dentro, tem se interiorizado para falar sobre a importância da criação dos conselhos municipais, né? Do fortalecimento da sociedade civil organizada e da inserção dos municípios ao Plano Viver Sem Limites 2. Então, assim, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido. É muita coisa. A gente vê mesmo os avanços, a gente vê mais a sociedade. A gente está... Na verdade, esse ano parece assim que as coisas estão aparecendo. É o que eu sinto, né? Que, tipo assim, a virada de chave veio. Falando em virada de chave, amiga, a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Virada de Chave. Ixi! Me falei a tua virada de chave que tu viu que era esse caminho mesmo a percorrer da tua luta, tanto do lado profissional, mas essa parte dos direitos humanos. Bom, profissionalmente a minha virada de chave foi quando eu fui para a Secretaria dos Direitos Humanos, né? Sim, se encaixou. Foi assim, é um local que eu tenho muito carinho. Eu sei que um dia esse ciclo ele vai se encerrar, como todos os ciclos na nossa vida. Mas, assim, foi onde eu entendi, onde eu me encontrei na minha luta, né? Eu sempre digo que a minha militância ela vem de muitos anos, mesmo antes de eu entender que eu era pessoa com deficiência. Mas quando a gente trabalha dentro da política, aí a gente não tem mais para onde correr, né? É verdade. Ou você cai para dentro, ou então você desiste. Não dá. Então, assim, eu tenho uma paixão, descobri uma paixão imensa pela tradução e interpretação em Libras. É algo que eu tenho, assim, uma verdadeira paixão. Eu tenho me aproximado bastante da comunidade surda através do trabalho da Central de Tradução e Interpretação. Acho que foi um momento muito importante na minha vida, porque eu amo ser psicóloga, mas eu entendi que eu posso ser tudo o que eu quiser profissionalmente. Legal. Então, até 2023, e 2023 foi um ano bem impactante para mim, porque foi o ano que eu fui mãe. Então, assim, eu já saí da minha licença maternidade, já fui para a CEDI. Então, foi tudo... Aquele ano foi um ano, assim, de divisor de águas na minha vida profissional e pessoal também. Me fala... Muita gente se fala quando a gente é mãe, pessoa com deficiência, que a gente não pode ser mãe. Como é que foi para você? Foi muito difícil no começo, porque eu sou mãe de 2 crianças, o Estevão, vai fazer 4 anos, e a Maria Júlia, que tem 2 anos e 10 meses.
Eita, mas ela fez um filho atrás do Foi, outro, né? ela gosta. Só que, assim, o Estevão, ele não está conosco. Ele teve um falecimento neonatal. Sim. Em decorrência de uma pré-eclâmpsia que não foi acolhida da forma correta, porque eu sou pessoa com deficiência e o médico achou que eu não merecia saber o que estava acontecendo comigo. Então, sempre que eu dizia para ele, algo não está bem, eu não estou me sentindo bem, ele falava, você não está entendendo, querida, mas vai piorar. E todas as instruções que eu tinha não eram vindas para mim, era para ou alguém que estava próximo a mim, ou meu marido, ou quem me acompanhasse. Se eu fosse para o pré-natal sozinha, eu não era bem atendida, bem recebida, porque parecia que eu não podia receber essas informações. E culminou em uma pré-eclâmpsia que deu muito errado. Eu quase perdi minha vida. O meu filho faleceu 4 dias depois. Só que no meio desse caminho eu encontrei um obstetra maravilhoso. E mesmo muitas pessoas dizendo que eu não ia conseguir gestar novamente, eu consegui 6 meses depois engravidar. Porque assim, a gata não sabia que ia dar certo de novo, né? Então eu acabei engravidando um atrás do outro. E aí a Julinha veio. E foi uma gestação muito acessível. Eu sempre digo que foi tudo muito acessível. Assim, o médico sentava comigo e com meu marido, que também é pessoa com deficiência. E ele falava por horas com a gente. Ele explicava exames. Ele pensou em uma equipe bem acessível. Então, quando eu fui ter minha filha, foi um parto muito acessível. Ninguém me tocou sem que eu soubesse o que ia acontecer. Foi um parto com audiodescrição, porque ele contava tudo. Tô te higienizando, tô te cortando. Vou puxar a Julinha agora. Que legal. Então, foi um parto muito diferente. E aí eu entendi ali que isso também é sobre acesso à informação, é sobre direito. E por mais que a gente tenha, porque em 2022, que foi quando o meu primeiro filho nasceu, eu já tinha acesso à informação, eu já brigava pelos meus direitos. Mas, por algum motivo, eu deixei que um médico conduzisse as coisas sem que eu questionasse tanto. Sim. Né? Então, mesmo que a gente ache que a gente é muito forte na militância, que a gente sabe demais, se os nossos direitos não forem garantidos, em algum momento a gente vai ter grandes prejuízos e prejuízos irreparáveis por falta de acessibilidade. E aí, que bom que eu consegui vivenciar uma realidade com uma equipe diferente. Deve ter sido lindo. Sim, viu? Se vocês quiserem procurar um obstetra acessível. É verdade. Dr. Rodrigo Xavier. E atenção a outros médicos, né? De todas as especialidades. Tenham mais empatia, mais humanização. Isso. E procurem ser mais acessíveis, viu? É por isso que... a gente faz menino, né? A gente faz... queridos, a gente gosta de namorar, a gente quer constituir família. Sim. Né? A gente quer cuidar dos nossos filhos. Né? Assim, eu lembro que quando eu comecei a amamentar, eu fiz um curso de amamentação, mas eu não cheguei lá na maternidade dizendo, eu já sei amamentar, eu fiz um curso, eu não falei nada. E aí, as técnicas de enfermagem que me ajudaram a fazer aquela primeira mama, que é... primeira pegada, né? Isso, que é antes da primeira hora de nascido. Né? Isso. É porque, assim que o bebê nasce, o ideal é que ele faça a primeira mamada antes da primeira hora. Né? E aí, a equipe que o meu médico escolheu soube fazer isso. Que legal. Com todo o cuidado do mundo. Mas a equipe do banco de leite, não. O que é muito curioso, porque é a equipe que tem que estar preparada para orientar a gente. Eu lembro que elas pegavam no meu seio e mostravam pro meu marido, é aqui, ó, você vai encaixar o peito dela na boca do bebê desse jeito. Ele, peraí, a mulher é minha, mas também não é bagunça, não, né? Quem vai amamentar é ela, não sou eu, não. Então, assim, é por isso que a gente da coordenadoria tem feito mesmo esse trabalho de formiguinha, de ir às universidades, conversar com o pessoal do curso de medicina, de fisioterapia, de psicologia, de todas as áreas possíveis e cabíveis, para entender que a pessoa com deficiência ela vai buscar o serviço de saúde, ela tem o direito de entender o que está acontecendo com o corpo dela. É verdade. Não só parcialmente ou que as pessoas acham que a gente merece saber. Eu já fui muitas vezes para consultório. Normalmente eu vou sozinha, né, para as minhas consultas. A pessoa pergunta logo, tá sozinha? Aí eu digo, estou sozinha. E quando eu levava pessoas comigo, as pessoas perguntavam para a pessoa, quantos ela tem?
O que ela tá sentindo? A pessoa pergunta. Aí quem tá, meu acompanhante fala, pergunte pra ela. Porque ela vai dizer, ela tem boca, né? Então... Meu marido só vira assim pra mim e dizia, aí, amor. E aí? Não, teve uma médica recentemente que ela falou, o senhor não sabe nada sobre a sua esposa? Ele disse, eu sei, mas ela sabe falar. Adorei. Então, assim, e a gente ainda é taxado de chato, viu? Mas não dá, gente, não dá. Tem hora que não dá. Amiga, a gente tem aqui um quadro no nosso programa que se chama Pergunta Surpresa. Vixe. Qual será? A pergunta surpresa, ela vem no envelope. Já pra dar aquele suspense, entendeu? Tchan, 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 tchan. Ele é lilás, o envelope. Pra combinar com o estúdio, né? Tudo junto. E lá Ai, o vai. estúdio é todo lilás, é tudo gata garota, Toda amei. gata garota, viu? Deixa ela, que ela combina. Até a blusa hoje é combinando, né? Vixe. Gente, a Lívia, ela sempre foi estilosa assim. Eu conheço ela há um bocadinho de tempo, aí, umas décadas aí. A bicha é babado, viu? Eu amo. Eu queria, em relação à deficiência visual, algo que te fez marcar muito em relação a, tipo assim, aqui eu vi a diferença em algum lugar que tu já foi, que tu sentiu que poderia ser espelho para outros lugares? Acho que quando eu entrei na docência... Foi? Acho que a docência é um local onde a gente ensina e a gente aprende também. Hoje eu sou professora de pessoas na área da saúde, então eu tenho alunos fisioterapeutas, enfermeiros, psicólogos. É um curso voltado mesmo. É um curso sou professora de um curso de pós-graduação. Sim. Da rede de cuidados à pessoa com deficiência. Então, eu acho que foi lá que eu consegui entender muito que não é só sobre mim, né? É sobre muitas coisas. E voltando um pouquinho para a virada de chave, a gente estava falando, eu vou voltar um pouquinho para o assunto. Sim. Eu acho que além dessa virada de chave profissional, uma grande virada de chave na minha vida foi a Bela. Claro. Né? O meu cão-guia. Quando eu ceguei, eu não podia mais ser veterinária, mas eu sempre amei muito cachorro. Muito, muito. Sempre fui alucinada. E aí eu pensei, bom, sou cega, existem cães-guia, vai ser babado. Já tô vendo meu cão-guia chegando, belíssimo. Daqui a pouco ele chega. Já vou me inscrever aqui, vou entrar no site das escolas de cães-guia e daqui a pouco meu cão-guia chega. E isso demorou 14 anos, né? 14 longos anos batendo em muitas portas, sem receber sequer um e-mail de não temos um cão-guia para você. Então, eu escutei muitos, até de algumas pessoas da comunidade de pessoas cegas. Sim, que, isso é uma doida. Essa menina, cão-guia em Fortaleza, no Ceará, numa quintura dessa. Jamais. E aí, não parece que não era um local, assim, não existia espaço pra gente do Nordeste. Sim. E eu briguei muito. Eu não sou a primeira pessoa a ter cão-guia aqui, mas eu sou a primeira cearense. Então, assim, vieram pessoas de outros estados morar em Fortaleza com seus cães-guia. Mas cearense da Gema, que foi lá brigar para que viesse um cão-guia para o Nordeste. Tiveram outras pessoas que brigaram até antes de mim, que eu reconheço que nessa luta não é só minha. Tiveram movimentos muito fortes aqui, há uns 10 anos que para cá tem tido um movimento muito forte. Mas eu fui a primeira pessoa contemplada pelo Instituto Íris, que hoje tem mandado vários cães-guia para o Nordeste. Tem cão-guia na Bahia, tem depois da Bela, que é o meu cão-guia, um ano depois veio outro cão-guia para Ana Raquel. Um beijo para Ana Raquel, que também é psicóloga, também é mulher cega. E agora está com o cão-guia dela também, o Theo. Mas, assim, eu acho que foi uma virada de chave, porque eu sempre gostei de andar sozinha, sempre andei com a minha bengala sozinha. Mas, gente, cão-guia é babado. Muito, é muito bom. É uma experiência, assim, Vamos aproveitar para falar especial. o que pode e o que não pode quando você vê uma pessoa com deficiência visual e seu cão-guia. Eita, muita coisa. Não pode assobiar, não pode soltar beijo, não pode jogar bolinha, não pode chamar ela pelo nome, não pode tocar nela, não pode brincar. Tem que ignorar. Tudo.
Inclusive, a Bela, ela é muito... Gente, ela é linda. Ela realmente, o nome combina com ela. Ela é realmente muito bela. Ela é linda. E aí, tem no equipamento da Bela, tem uma Escrito. placa, cão guia em trabalho, favor, não mexer nem brincar. Mas a Exatamente. beleza... E é bem grande a placa. Ela é enorme. Ela é preta com letreiro branco, assim, bem Chamativa. chamativo. Só que a Bela é tão bela que as pessoas veem primeiro a cara dela. As pessoas se abaixam. Aí, quando elas se abaixam, que ela pega, ela olha pra placa, vixe, já peguei. Já pegou. E é muito perigoso isso. Do jeito que eu tô sentadinha aqui, se alguém pegar, vai tirar a atenção dela, mas não é perigoso. Mas andando na rua, ela tem que estar focada. Se tem um degrau, se tem uma lixeira, se tem uma moto em cima da calçada. E lembrando que Bela pode estar e deve estar em todos os espaços. Isso. Quando a dona dela, Dona Estrela, estiver, Bela vai estar. Isso, a gente entra em hospital, já entrei em hospital várias vezes para ver se alguém me afrontava, mas não deu certo. Na verdade... Não foi aprovado. Não, os hospitais recebem ela bem. Coisa boa. Mas recebem ela bem, acho que não por, assim, livre e espontânea vontade, Claro, mas porque claro. existe uma lei, né? A lei do cão-guia, que já tem 20 anos aí em vigor, que muita gente não sabe, mas o nosso maior sofrimento enquanto usuários de cães-guia são os transportes por aplicativo. Gente, pegar um ônibus lotado é mais tranquilo do que pegar um transporte por aplicativo. Lá da minha casa aqui pro estúdio, são 10 minutos. Eu comecei a chamar Uber 1 hora antes. Foi. Então, assim... E não é só Uber, não. É 99. Gente, com esse óculos que eu tô usando, que ele grava tudo... eu tenho uma coleção, assim, no meu celular, só de negativas de motoristas de aplicativo. Conta pra você, conta pro pessoal de casa desse óculos. Ai, gente, vou fazer publi, não. Mas a tecnologia, ela tem avançado, né? A inteligência artificial é algo muito problemático, a gente sabe, mas também ajuda muito nós, pessoas com deficiência. Sim. Então, assim, a audiodescrição, ela tem melhorado com os recursos de acessibilidade. E aí, agora, muito recentemente, uma empresa aí de tecnologia, né, de redes sociais, Sim. criou esse óculos com inteligência artificial para criadores de conteúdo, não para cegos. Só que a gente que é cego é mala, né? A gente aprende, né? Vai aproveitando o que dá. E aí, se eu falar que pedir ele para descrever como a Lívia está vestida, ele só não descreve a aparência das pessoas por conta da lei de proteção de dados ainda, que eu acho muito ruim, mas fazer o quê, né? Mas ele descrever, se eu pedir, ele consegue descrever todo o espaço, ele descreve uma caixa de medicamento, que medicamento é aquele. Uma receita, se os médicos não escreverem no garrancho, a gente consegue ler. Que legal. Se a gente for ao supermercado e perguntar, sei lá, qual o valor da oferta sei lá, tô na prateleira e tem ovos lá na prateleira. Eu pergunto, qual a oferta? Ele vai dizer o valor. Então, assim, a gente vai se apropriando da tecnologia da forma que a gente consegue, né? Isso. Talvez um dos nossos maiores desafios tudo que se fala em acessibilidade, e aí eu acho que tu entende isso muito fortemente, acessibilidade custa muito caro. Gente, é caro demais. Um relógio acessível é caro, um celular acessível é caro, um óculos acessível é caro. Tudo pra gente. Em vez de facilitar algo que é para facilitar, mas é difícil o acesso, porque é muito caro. A gente não tem desconto em nada, meu povo. Nada. Né? Tudo pelo contrário, se puderem botar mais caro porque é mais acessível, porque é melhor, eles estão botando. É igual quando a gente fala sobre transporte de aplicativo, táxi, tem uma taxa enorme para a pessoa, qualquer lugar que ela vai, é aquele mesmo preço, aquela mesma taxa. Então, a gente tem que mudar muita coisa ainda, né? Exatamente. E Estela, para encerrar, a gente tem um último quadro que se chama Trio Inspira. A primeira pergunta do Trio Inspira é: quem te inspirou? Uau! Acho que minha mãe, porque minha mãe é uma pessoa que não tem nível superior. Sim. É uma técnica de enfermagem, que não entendia sobre pessoas com deficiência, que não entendia sobre direitos de pessoas com deficiência, mas ela entendia que eu tinha direito de viver nessa sociedade de forma digna. Legal. Então, quando todo mundo dizia, mulher, tua filha vai fazer o que na faculdade? Ela dizia, vai ocupar o espaço que é dela. Que massa.
Então, ela é a minha maior inspiração e acho que profissionalmente, doutora Socorro França. É a nossa, né? É a nossa queridíssima, sou a minha divona, assim. Doutora Cristiane Leitão é alguém que tem me inspirado bastante, que eu tenho... Com certeza. Eu conheci mais recentemente, nos 2 últimos anos, mas é alguém com quem eu tenho um grande carinho. E muitas mulheres com deficiência que têm atuado fortemente. Tamile Vieira na cultura, sabe? Tem muita gente bacana trabalhando aí, que me inspira bastante, que eu acho que são assim, a cara da nossa luta. Você que está fazendo um trabalho muito bacana. Obrigada. Eu acho que todos nós, a gente vai deixando as nossas sementinhas, nós somos pessoas inspiradoras para muita gente. E eu sou muito grata às pessoas que vieram antes de nós. Porque se hoje a gente está aqui, Lívia, podendo falar, é porque muitas vozes foram silenciadas. Se a gente consegue assinar uma vaguinha nossa, se a gente tem uma rampa, foi porque pessoas lutaram por nós, né? E quantas pessoas não foram silenciadas para que a gente estivesse aqui hoje, né? E quem que você gostaria que... Quem te inspira, assim, exemplo... Quem você quer com sua missão que esteja inspirada também? Ai, a minha filha. A minha filha... Ela é a coisa mais linda. Ela é linda, mas eu sempre digo assim que eu quero... As crianças, elas são o nosso futuro. É, verdade. E eu acho que a maior forma de a gente transformar o mundo é educando as nossas crianças, porque educar adultos é bem mais difícil. Mas quando a base dessas crianças, quando uma criança aprende a conviver com crianças com deficiência, minha filha não é uma criança com deficiência, mas ela com 3 anos, ela vai fazer 3 anos ainda, a gente já está ensinando Libras a ela. Então, assim, ela já sabe falar algumas palavrinhas em Libras. Mas é o certo, né? Que todo mundo deveria ter feito, né? Isso. Então, assim, ela tem muitos titios e titias com deficiência. Ela trata a deficiência de uma forma muito natural, porque ela é filha de pais com deficiência. A gente tem muitos amigos com deficiência, então eu quero muito que a minha filha ela continue esse legado, porque eu entendo que a luta é nossa, né? Nós somos os protagonistas, e eu detesto quando as pessoas dizem que nós não somos protagonistas da luta da pessoa com deficiência. Que todas as pessoas são. Não, nós somos, porque somos nós quem vivemos na pele toda a exclusão, né? Tudo de ruim que essa sociedade puder fazer com a gente, somos nós quem sofremos. Mas isso não quer dizer que essas pessoas não possam lutar conosco. Exatamente. Então, eu acho que se eu conseguir plantar uma sementinha aí na Maria Júlia, vai ser muito importante para mim. E quem você queria que eu trouxesse aqui com história inspiradora também, igual a sua? O Lucas, meu chefe, disse que eu tinha que dizer que era ele. Lucas! Mas acho... Tenho que chamar o Lucas, faz tempo que tá na minha listinha, viu? Mas, além do Lucas... tá vendo, né, Lucas? Foi dito. Acho que a Tamile, que tá fazendo um trabalho muito legal na cultura. Verdade, ela é maravilhosa. Ela é uma queridona, assim. Faz um trabalho fantástico na Secult. O Marcos lá na BES. Né? A própria doutora Socorro, que tem muito para falar sobre direitos humanos. Ela tem uma história, assim, de muitas lutas, né? De muitas militâncias. E eu sempre quero protagonizar as mulheres, tá, gente? Me desculpa, mas se a gente puder priorizar as mulheres na frente, por favor. Porque além de ser pessoa com deficiência, a gente é mulher. Então, a gente tem dois a mais aí, né? 2 plus. Isso. Que é o preconceito que a gente sofre. Então, a gente está no mês, né? A gente está gravando esse podcast exatamente quando começam os 21 dias de combate à violência contra as mulheres. E nós, mulheres com deficiência, somos vítimas de violência diariamente. E nós somos a maioria que sofre violência, são mulheres com deficiência. Exatamente. Então, assim, isso precisa ser mencionado, né? E principalmente pessoas com deficiência auditiva e visual. Exatamente. Se a gente for na delegacia da mulher, a comunidade surda, as mulheres surdas, elas estão em peso, assim. É uma imensidão de violências, de vários tipos de violência. E eu fico muito feliz de a gente estar podendo fazer, de alguma forma, com que essas pessoas, elas possam ser ouvidas. Acolhidas, né? Através da central. Mas, assim,
é muito complexo, é algo que tem que ser dialogado e não podia deixar de mencionar, né, os nossos 21 dias de ativismo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Você é uma pessoa que transborda muito ensinamento, muito amor, muito poder de escuta, de representatividade para todas nós. Muito obrigada. A sua missão é muito grande, como a minha, né? A gente que está sentindo, mas a gente tem muito o que fazer. Espero que todo mundo que tenha nos assistido tenha gostado desse programa. Você quer deixar algum recadinho pro pessoal de casa? Sim, primeiro eu quero agradecer a você por todos esses anos de parceria e de amizade. A gente não consegue se encontrar sempre. Na verdade, a gente só consegue se encontrar nas lutas. Na luta a gente se encontra toda hora, né? Oh, meu Deus, é muita luta, né? É luta demais. Mas assim, por você desenvolver esse trabalho tão bacana, a gente está vendo muita coisa acontecendo e é por conta do nosso protagonismo, da gente dedicar a nossa vida a isso, né? Às vezes de abdicar de algumas coisas para poder estar aqui. Isso é muito importante. E o pessoal de casa também, eu acho que a maior mensagem que eu posso deixar hoje é: se você vê uma pessoa com deficiência, se você conhece uma pessoa com deficiência, trate-a, antes de mais nada, como uma pessoa. E aí a deficiência dela vem depois. E aí acho que quando você consegue humanizar as pessoas com deficiência, enxergá-las com todo o potencial que elas têm, as coisas elas começam a melhorar um pouquinho. Verdade, verdade. Obrigada a todo mundo que nos assistiu hoje. Foi um momento muito rico, muito transformador. A gente teve esse poder de escuta, de informação, de acolhimento. Missão da Sheila aí tem muito para fazer. Bastante. Todo mundo gostou, compartilha, curte, comenta, manda mensagem pra gente. A gente quer cada vez mais transformar e deixar o mundo mais incluso, acessível, justo para todos nós. Ai, galera, obrigada. Um beijo. O pessoal da CEDI, da COEPD, os intérpretes maravilhosos, nossas audiodescritoras. Muito obrigada por essa parceria lindíssima. Obrigada. Então, até o próximo programa.